Oi, gente! Tô aqui hoje com a leitura de mais alguns trechos do livro Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther Hicks. Esse livro traz insights maravilhosos, faz cair muitas fichas, e o trecho de hoje vai ensinar todo mundo a sintonizar com o que deseja. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu sou o criador da minha experiência de vida. Você é o criador da sua experiência de vida e na qualidade de criador da própria vida. É importante compreender que não é pela virtude da sua ação, nem pela virtude do que você faz, nem mesmo pela virtude do que você diz que algo pode ser criado. Na verdade, você cria tudo por meio da virtude dos pensamentos que emite. Você não pode falar nem oferecer uma ação sem que um pensamento vibracional ocorra ao mesmo tempo. Entretanto, muitas vezes você oferece um pensamento vibracional sem oferecer palavras ou atos. As crianças e os bebês aprendem a imitar as vibrações dos adultos que os rodeiam muito antes de aprender a imitar as palavras deles. Todo pensamento que passa pela sua cabeça possui uma frequência vibracional específica. Cada pensamento que você emite, tenha ele vindo da sua memória, ou pela influência de outra pessoa, ou quem sabe pela combinação de algo que você andou pensando e algo que outra pessoa andou pensando, todo pensamento que você está emitindo no seu agora está vibrando em uma frequência muito pessoal, e por meio da poderosa lei da atração, cuja essência é a de atrair as coisas semelhantes, esse pensamento estará agora atraindo outro pensamento que é o seu par perfeito vibracional. Agora, esses pensamentos combinados passarão a vibrar em uma frequência mais elevada do que a que existia antes, e eles atrairão, pela lei da atração, outro e outro e mais outro, até que eventualmente todos eles serão poderosos o bastante para atrair uma situação ou provocar uma manifestação na vida real. Todas as pessoas, circunstâncias, eventos e situações são atraídos para a sua vida pelo poder dos pensamentos que você está emitindo. Quando você perceber que está literalmente dando vida e vibração física às coisas, você descobrirá uma nova solução interior por meio da qual poderá, deliberadamente, direcionar seus próprios pensamentos. Outro trecho: ver meu mundo através dos olhos da fonte. Ao escolher pensamentos que o fazem se sentir bem e ao expressar em palavras mais e mais o que você quer e menos o que não quer, você se sintoniza consigo mesmo e se coloca em alinhamento vibracional com a perspectiva mais larga e mais sábia do seu eu interior. Estar em alinhamento vibracional com essa perspectiva mais ampla, ao mesmo tempo em que vive a sua própria experiência de vida, é verdadeiramente ter o melhor de todos os mundos, pois ao alcançar o alinhamento vibracional com a sua perspectiva mais ampla, você passa a enxergar o seu próprio mundo a partir dessa mesma perspectiva. Ver o seu mundo pelos olhos da fonte é verdadeiramente a mais espetacular visão de vida, pois desse vantajoso ponto vibracional você estará em alinhamento e, portanto, em uma situação de atrair apenas o que considera como o melhor do seu mundo. Vocês entenderam isso aqui? O Abraham sempre fala que a fonte mantém o foco estável em tudo que é bom, numa versão melhorada das coisas. Então, não importa o que esteja acontecendo no momento presente, se está acontecendo alguma coisa ruim, a fonte não está enxergando o que está acontecendo de ruim. A fonte está enxergando o que aquilo criou por ter gerado uma emoção negativa na gente. Aquilo ficou bem claro para a fonte que existe uma versão melhor daquilo. Então, a nossa emoção negativa é um aviso de que a fonte imediatamente captou qual é a versão melhorada daquilo, qual é o oposto daquilo, o que seria algo muito avançado em relação àquilo e o que geraria o oposto daquela emoção negativa na gente. E a fonte fica estavelmente sintonizando com isso, com essa versão melhorada, essa versão evoluída. Então, quando a gente escolhe também focar a atenção na versão melhorada e não no que aconteceu de ruim e não no que a gente não está gostando nesse momento, a gente está em sintonia com a fonte. E ao estar em sintonia com a fonte,
É só imaginar, né, como é uma vida com uma frequência muito grande da gente em sintonia com a fonte. Pelos momentos em que eu consegui isso, e vocês já devem ter conseguido em vários momentos na vida também, porque a gente conecta e desconecta várias vezes ao dia, e com treinamento a gente faz isso com mais frequência, né, o ficar conectado com a fonte. Então, pelos momentos em que deu para pegar embalo em pensamentos positivos, em apreciação, em focar a atenção no que está se tornando e não no que já é no momento presente, eu percebi que a sensação é praticamente de estar com, eu ia falar drogado, né? Não sei nem qual é a experiência de estar drogado, mas eu fico imaginando que é essa questão de ver tudo com cores mais vibrantes e tudo mais bonito e sentir amor pelas pessoas e pelas coisas e apreciar tudo profundamente, sentir muita gratidão. Então, os neurotransmissores ficam lá no alto mesmo, né? O funcionamento vibrante mesmo. E é isso. E além de tudo, o Abraham explica que quando a gente está em sintonia com a fonte, a gente não está emitindo resistência, a gente não está fazendo uma força na direção contrária, a gente não está atrapalhando. Então, nisso, as coisas fluem com mais facilidade. E realmente a gente permite um caminho mais fácil, que esse caminho se desenrole e os eventos aconteçam para o caminho ser prazeroso e chegar mais rapidamente também aquilo que é a visão, a forma materializada disso que já existe vibracionalmente. Então, tudo isso é muito, muito maravilhoso. Voltando aqui para outro trecho. Foco na solução e não no problema. No meio do que o meteorologista da TV classificou de seca gravíssima, nossa amiga Esther foi caminhar por uma das trilhas de sua propriedade em Texas Hill Country. Reparou a aridez do solo e da grama e sentiu preocupação genuína pelo bem-estar das lindas árvores e arbustos que já começavam a mostrar sinais de estresse devido à falta de chuva. Ela notou que o bebedouro dos passarinhos estava vazio, embora ela o tivesse enchido de água poucas horas antes, e pensou no cervo sedento que provavelmente pulara a cerca para beber o restinho de água do bebedouro. Enquanto pensava na gravidade da situação, ela parou, olhou para o alto e então, com um tom de voz muito positivo e palavras embebidas de determinação, proclamou: Abraham, eu quero uma chuvinha. Na mesma hora, nós lhe respondemos: E você acha que por meio dessa atitude de carência você vai conseguir alguma chuva? E ela disse: O que estou fazendo de errado? E o Abraham perguntou: Por que você deseja a chuva? E ela respondeu: Porque ela vai refrescar a terra. Eu quero chuva porque ela vai trazer água e todas as criaturas que vivem nos arbustos poderão beber dela. Quero chuva porque ela vai fazer a grama ficar verdinha, porque a água é gostosa em contato com a minha pele e fará com que todos nós nos sintamos melhor. E o Abraham, agora sim você está atraindo chuva. A nossa pergunta, por que você deseja a chuva, ajudou Esther a afastar a mente do problema e direcioná-la para a solução. Ao considerar o porquê de você desejar alguma coisa, a sua vibração normalmente se move e modifica o eixo na direção do seu desejo. Sempre que você considera como aquilo vai acontecer, ou quando, ou quem vai trazê-lo, a sua vibração faz com que você se volte ao problema. Quando nós afastamos a atenção de Esther do que estava errado, ao lhe perguntar o porquê ela desejava chuva, ela conseguiu modificar o eixo do pensamento. Começou a pensar não apenas no que queria, mas por que queria. Ao longo desse processo, ela começou a se sentir melhor. Na mesma tarde, a chuva caiu e no Jornal da Noite, o meteorologista relatou pancadas isoladas e inesperadas em Hill Country. Seus pensamentos são poderosos e você possui muito mais controle sobre a sua própria experiência do que supõe. Gente, isso não é o máximo. Eu até arrepiei só de ler isso novamente. Essa história é muito legal. E a gente passa por umas secas também, né? Mas a questão é o mais difícil. Eu lembro a última seca, eu fiquei lembrando dessa história.
O mais difícil é a gente tirar a atenção do que está acontecendo, porque realmente é um mal-estar e a gente fica pensando, ai, como a pele tá seca, como tudo tá, a terra tá seca, olha esse cheiro de terra seca, olha esse pó, olha, ó, já tô fazendo tudo errado, só de ficar listando aqui para vocês, né? Porque o Abraham fala que a gente não devia ficar falando do que a gente não quer, nem para exemplificar. Mas vocês entendem o ponto. Estou tentando demonstrar para vocês onde que a gente erra, né? E é isso. A gente tem que conseguir realmente lembrar da sensação de folhas verdinhas, de umidade no ar, de satisfação. E com isso a gente colabora para tudo que a gente quer acontecer. Incrivelmente, a gente pode ter efeito até sobre o tempo. Vocês sabem que, vocês não sabem, vou falar agora, no Abraham Now, recentemente, eu ouvi uma pessoa também comentando sobre isso do tempo. Ela falou que ela nem estava focando especificamente no tempo, estava tendo também muita seca e ela estava fazendo só o livro de aspectos positivos, focando atenção em se sentir bem. E teve também uma tempestade inesperada no local em que ela mora e estava tendo com uma certa frequência e era totalmente inesperado. E ela perguntou para o Abraham: eu tô afetando o tempo? E como que eu consigo afetar o tempo sem nem estar tá pensando diretamente nisso? E o Abraham explicou que sim, que quando a gente sente emoções positivas, a gente afeta beneficamente tudo à nossa volta. Então, mais um trecho aqui para vocês, com o título O que eu quero é me sentir bem. Um jovem pai estava desesperado porque seu filhinho molhava a cama todas as noites. Não só ficava frustrado pelo aborrecimento físico de ver os lençóis e roupas manchados a cada manhã, como também se preocupava com as ramificações emocionais dessa situação, se ela perdurasse por mais tempo. No fundo, ele estava envergonhado pelo comportamento do filho. Ele é muito crescido para isso, reclamou conosco. Quando você entra no quarto pela manhã, o que acontece? Perguntamos. Bem, assim que eu coloco os pés no quarto, já dá para sentir pelo cheiro que ele molhou a cama mais uma vez, respondeu. E como você se sente nesse exato momento? Quisemos saber. Impotente, zangado e frustrado. Isso já vem acontecendo há muito tempo e eu já não sei mais o que fazer. E o Abraham, o que você diz para o seu filho? E a pessoa respondeu: eu digo para ele tirar as roupas molhadas e entrar no banho. Lembro que ele já está muito grande para fazer isso e que já conversamos muito a respeito do problema. Contamos ao pai que ele estava, na realidade, perpetuando o problema. Explicamos: quando a maneira como você se sente é controlada por uma condição específica, você nunca consegue provocar uma mudança nessa condição. Mas quando você se mostra capaz de controlar o jeito como se sente em relação a uma questão qualquer, então você tem poder para promover uma mudança nela. Por exemplo, ao entrar no quarto do seu filho e perceber que algo indesejável aconteceu, se você parar por um instante para reconhecer qual foi a coisa que aconteceu que você não quer, perguntar a si mesmo o que você quer de verdade e modificar a equação de forma a reforçar a modificação do eixo, perguntando a si mesmo o porquê de você querer aquilo, não só você imediatamente vai se sentir melhor, como logo começará a perceber os resultados da sua influência positiva. Então perguntamos ao pai: o que você quer? E ele respondeu: quero que meu filho acorde feliz, seco e orgulhoso de si mesmo, sem se sentir envergonhado, foi a resposta. Esse pai se sentiu aliviado ao focar dessa maneira nas coisas que queria, porque ao fazer esse esforço, percebeu a harmonia do seu desejo. Nós lhe dissemos: à medida que você está emitindo esse tipo de pensamento, o que transpira de você entra em harmonia com o que você quer, em vez de se harmonizar com o que você não quer, e é assim que você vai poder influenciar o seu filho de modo positivo. As palavras que começarão a sair da sua boca serão: tudo bem, filho, isso faz parte do processo de crescimento. Todos nós já passamos por isso e você está crescendo bem depressa. Agora tire essas roupas e entre no banho. O jovem pai ligou pouco tempo depois e nos contou, feliz, que o seu filho tinha deixado de molhar a cama. Então é isso, gente. Esses foram os trechos para hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a clarear o que a gente deve fazer. E bora lá praticar muito e muito.
Beijo, até uma próxima.